Sejam muito bem-vindos, esse é o canal da Casa de Padilha 21. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma pombagira muito especial que apareceu recentemente na minha vida. Na verdade ela não apareceu, ela já estava envolvida em outros momentos, mas chegou ao meu conhecimento, ela se apresentou para mim há pouquíssimo tempo, que se chama Maria Padilha, Rainha das Almas. Eu vou contar para vocês hoje aqui a história, né, dessa pombogira, tá? É muito semelhante a outras histórias que já aconteceram, né, em outros momentos de outras Maria Padilhas, tá? Mas, como diz, né, Tranca-Rua das Almas, não existe só essa realidade que a gente vive, né? Ou seja, não tem só essa linha do tempo para a gente poder se basear no que é certo, no que é errado. A cada atitude que a gente toma, a cada decisão que a gente toma também, nos abrem novas possibilidades de novas realidades, de novas linhas do tempo, de espaço e tempo. Então, essa realidade que eu vou expor para vocês agora, dessa história, é uma história da Maria Padilha, Rainha das Almas, que viveu em uma, né, de suas encarnações. Vocês podem escutar outras histórias por aí, mas com certeza não vão bater com essa, porque essa é a realidade que ela viveu, né? Essa pombagira que está comigo. A Rainha das Almas, há muitos e muitos anos atrás, ela foi uma princesa em um reino muito grande, né? De uma região que ficava mais ao norte do hemisfério deste planeta Terra. E era uma região mais fria, uma região onde era mais difícil fazer negócios com relação a plantios e produção de alimentos e coisas do tipo. Então a forma como esse reinado tinha de expansão e a forma como ele tinha de expandir os seus negócios e os seus domínios dos seus territórios era entrando em conflito com condados menores que ficavam orbitando em torno dele e conflito com outros reinados, conforme sua expansão ia acontecendo, né? E conforme esses conflitos iam acontecendo, né, em uma dessas expansões, a princesa, né, desse reinado, ela conheceu um rapaz por quem ela se encantou muito, né? Ela conheceu um rapaz por quem ela ficou muito admirada e decidiu então entrar num relacionamento com ele. Porém, nessa época, os relacionamentos eles aconteciam por ocasiões de trocas de olhares, no máximo de uma intimidade. Antes de assumirem um relacionamento, eles trocavam cartas. Então, essa princesa, após conhecer esse rapaz, eles começaram a entrar num processo de intimidade um pouco maior e realizar troca de cartas entre eles, de confidências e de intimidades maiores. Num desses processos de carta foi quando essa princesa, hoje conhecida como Rainha das Almas, fez o seu primeiro acordo. O que foi esse primeiro acordo? Ela escreveu uma carta para o seu amado, dizendo que entregava a ele o seu coração, o seu amor, a sua dedicação, e que, como prova desse amor, para poder selar esse acordo, que ela entregava também o seu sangue. Então ela pegou um punhal e espetou o próprio dedo e assinou esse acordo através da carta. E imprimiu ali, né, projetou ali o seu sangue nesse acordo e mandou para esse rapaz. Esse rapaz, quando recebeu essa carta do lado de lá, fez a mesma coisa, né? E ele então firmou esse acordo de dedicação e devoção a essa mulher que viria um dia a se tornar a sua grande rainha. Os tempos foram se passando, os reinos foram, né, sendo aglutinados, um acrescentando o outro, né, por meio de guerras e de expansões. Esse rapaz começou a ganhar grandes funções dentro do reinado,
Ele ainda não havia se casado com a princesa, porque não era o momento, né? E ele começou a adquirir determinadas funções ali dentro, né? Como, por exemplo, fazer a guarda dos principais portões da cidade, do reinado, e das principais ruas da cidade. Então era ele quem tinha a chave para adentrar, né? Ir cada vez mais ao centro do reinado, que era onde dava acesso à família real. Dessa forma ele sentia que ele estava ali trabalhando e protegendo a sua grande amada, já em um processo de devoção pelo acordo feito com ela, mesmo sem ainda estarem juntos em carne. Certa feita, ao longo do tempo, né, conforme esse reinado iria se expandindo, conforme ele ia entrando em guerra com outros reinos, chegou um momento em que, na iminência de perder uma grande guerra, o conselho desse reinado, porque assim que funcionavam na época, né, os reis e as rainhas estavam ali para governar e tomar grandes decisões, mas havia embaixo dessa família real grandes conselhos administrativos que tomavam algumas outras decisões. Então, como eles estavam em uma grande guerra e o rei estava no fronte do campo de batalha, né, e a rainha estava tomando conta das questões do reinado por si só, o conselho decidiu entrar em um acordo junto com a outra parte combatente que estava quase derrotando o reinado onde vivia a princesa, né, onde vivia a rainha das almas. E quando eles entraram em contato com esse outro lado combatente, eles fizeram uma proposta indecorosa. Eles fizeram um acordo com o lado de lá, onde a proposta era entregar a princesa para que a outra família pudesse casá-la com um de seus integrantes e assim juntar os dois reinos e formar uma unidade imbatível de poder e de expansão, tanto bélica quanto de produção de insumos para a sobrevivência e outras coisas, né, e realização de negócios. Então, quando foi feito esse acordo, quem fechou essa decisão, quem selou essa decisão foi o irmão mais velho da princesa, e ela, a contragosto, foi cedida para a família do outro rei. Quando ela foi cedida para essa outra família, ela teria que se entregar para um dos membros da outra família para assim selar uma união, mas ela já tinha feito seu acordo com o seu amado. Então a princesa não tinha como lutar contra esse acordo que foi feito entre as duas famílias, mas ela tinha a possibilidade de manter a sua palavra e o seu acordo realizado com o seu amado. Diante disso, então, ela entrou num voto, que era uma espécie de voto de castidade, em sinal do seu amor, da sua devoção, da fecundidade que ela tinha, né, do seu amor incondicional por esse rapaz a quem ela havia se prometido e se dedicado, né? Então ela selou esse acordo com ele e ela cumpriu a sua parte do acordo, não se entregando a nenhum outro homem, por mais que isso fizesse parte de um acordo entre as duas famílias, né? Não da parte dela, ela não topou, mas a família a submeteu nesse acordo. O seu amado, né, por sua vez, ele também cumpriu com a parte dele do acordo, apesar dos dois reinos terem se fundido e ele ter ganhado muito mais poder e muito mais responsabilidades dentro daqueles reinos. Ele cumpriu a parte dele de não encontrar uma outra mulher e se prometer, né, para aquela que seria futuramente a sua rainha. Então a família que ficou com a princesa, ela recebeu a princesa como parte desse acordo, mas ela não ficou nem um pouco satisfeita por não poder integrar de fato na carne e no sangue essa princesa à sua família. Então, como ela fez esse voto em espécie de celibato, e eles não gostaram dessa história, eles trancaram ela
numa torre, no alto de uma torre, onde ela permaneceu durante toda a sua vida, todo o final da sua vida, e ela só saía de lá para cumprir alguns compromissos reais, né? Ou seja, para se mostrar para a sociedade como se tivesse feito, né, a sua integração àquela nova família real, mas que na realidade ela não havia feito. Ela estava se preservando e se guardando, firmando, né, a sua parte do acordo que ela havia feito com seu amado. Aos poucos essa princesa ela foi entrando num estado de inanição, né, porque ela não se alimentava de absolutamente nada, ela rejeitava toda comida e bebida que chegasse para ela com medo de estar envenenada, né? Então ela começou a se enfraquecer, ficar cadavérica, cada vez mais fraca, até o ponto em que ela faleceu e passou para o plano espiritual. Ao desencarnar, né, completamente sem forças no plano astral, né, por conta do estado debilitado em que ela se encontrava na carne, ela começou a se alimentar então das almas daquela família que trancou ela no alto do castelo, da torre do castelo. Né? Então, aos poucos, um por um deles foram caindo, né? Ou seja, desfalecendo, morrendo, por conta das redes de obsessão que essa princesa fazia nas almas dessas pessoas que causaram tanto mal a ela e a separaram do seu grande amor. Né? E aí, o que aconteceu, né, é que ela começou a então se alimentar dessas almas, começando, né, a agir de primeira ali nos pontos fracos de cada um deles, então atuando nos pecados capitais. Ela pegava e forçava a obsessão justamente nos pontos de exagero de cada um, então eles começaram a perecer um por um, né, tomados por raiva, né, por obesidade mórbida, por exageros devidos ao abuso de entorpecentes, né, e dentre outras coisas, um por um foi caindo, e todos, quando passavam para o lado espiritual, se tornavam então almas subjugadas por essa princesa, né, que começou a formar o seu exército lá no campo do astral a partir daí. E conforme as guerras iriam acontecendo, né, as pessoas que faziam parte do reino anterior dessa princesa, que desencarnavam, enxergavam nela como uma grande líder, como uma grande rainha. Então, naturalmente, eles iriam até os pés dela para procurar abrigo e ajuda, e ela ajudava essas almas na sua condução e na sua elevação. Então, Lilith, né, vendo ali aquela situação no plano espiritual, na essência da Maria Padilha das Almas, convidou essa princesa para assumir uma falange de Maria Padilha. E a princesa, já tendo ali, né, o seu reino no astral, né, ela tinha todo um exército de almas subjugadas ali, sob o seu comando, ela fez um acordo de que ela aceitaria assumir essa falange das almas, mas que ela não aceitava nada menos do que ser uma rainha. Então, foi quando ela recebeu o título de rainha, né? A alcunha de rainha das almas. Então ela recebeu o nome de Maria Padilha por conta da falange que ela foi convidada, com o título de rainha, então Maria Padilha, rainha das almas. E posteriormente, né, já com esse título e trabalhando nessa falange, com o desencarne do seu grande amado, né, esse rapaz aqui, ele passou então a procurá-la, e quando encontrou, ele entrou em conjunto com ela nessa falange, onde ele virou o senhor tranca-ruas, né, das almas, trabalhando em conjunto com a Maria Padilha, rainha das almas. E assim, no astral, eles formaram um casal, finalmente, onde unem forças em campos diferentes, apesar de ambos trabalharem com as almas, né, para poder seguir essa jornada. A história dele eu conto um pouquinho depois com mais detalhes para vocês vão entender, vão gostar bastante. E toda essa história que eu contei aqui para vocês hoje foi para trazer uma novidade para vocês. Essa novidade é que, a partir de agora,
eu, Pai Léo de Oxum, também estou atendendo, dando atendimentos para vocês com a Rainha das Almas. Então, se vocês tiverem interesse em passar por atendimento com ela, é só entrar em contato aqui pelo número do WhatsApp, que eu deixo sempre para vocês aqui nos vídeos, que a gente agenda uma consulta para que vocês sejam atendidas por essa pombagira, Rainha das Almas, maravilhosa. Um axé da Casa de Padilha e que o povo da rua abençoe todos vocês.